E aí, pessoas que já receberam mensagem do governo chinês? O Gustavo e o Ian foram no podcast do Inteligência Limitada ontem e falaram sobre comunismo, socialismo, etc. E claro, né, que acabaram falando sobre China. E estamos aí, né, como sempre, fazendo react sobre China. Iam ter mais transporte, Não só que queria precisava. fabricar arma. Por isso que o Estado continuava existindo, porque o Estado era necessário para centralizar a economia de tal maneira a proteger essa experiência da agressão externa. Entendi. Então isso é um exemplo material e outras experiências fizeram as mesmas coisas. A própria experiência coreana fez isso. E a China, que é uma bagunça para entender, ela é China bagunça. comunista? Ela é muito divisiva É uma experiência totalmente nova. Eu acho que é uma experiência socialista, É o socialismo com características chinesas, que é como eles falam aqui, né? porque passa por um processo revolucionário em 49. No mínimo, o alicerce comum, no mínimo, foi uma experiência socialista. No mínimo. No mínimo. Tá. Aí, se ela ainda é, aí há uma divisão entre comunistas, mas Porque é capitalista também. Não, e é que o pulo do gato, tá? É que não é capitalista porque não é a burguesia que está no controle do Estado. exato. Esse é o principal Isso argumento a muda respeito. tudo, né? Porque significa que a utilização da tecnologia, da ciência, da política econômica não tange mais aos agradar interesses. aos interesses burgueses. Exatamente, mas vai funcionar a partir da perspectiva de desenvolver a qualidade de vida da classe trabalhadora. Então, para a gente ver como essa leitura ela é realizada, é só a gente ver como a China existia enquanto um país capitalista, né? Enquanto um país que estava inserido no sistema mundo capitalista. Ora como colônia durante o século XIX. Não era bem colônia, né? Mas era... Mais ou menos. Era Né? um país colonizado, sim. Era praticamente Ele era uma fatiado em colônia. várias regiões que eram exploradas por diferentes potências. Até já falei isso em outro vídeo, né? Mas na Segunda Guerra do Ópio, a China acabou matando um padre francês, alguma coisa assim. E a França usou isso como desculpa para vir invadir, né? Que eles já estavam aqui. Eu moro no sul da China, a França já estava aqui no Camboja, Tailândia, no Laos, no Vietnã, era tudo colônia francesa. E eles vieram pelo norte do Vietnã e pegaram um pedaço da China. Mas não foi só aqui, eles colonizaram Xangai, que até hoje em Xangai tem uma área que é chamada de concessão francesa. E também eles acabaram invadindo Pequim, etc. E foi só a Inglaterra e a França? Não, foram vários países. A Alemanha, que pegou Qingdao, a Rússia, que pegou o norte da China. Nessa divisão de Xangai tinha lá Itália, Hungria, Japão. Vários países se aproveitaram dessa situação e invadiram e foram dividindo a China. A Inglaterra aqui, né, que já tinha Hong Kong, mas aí meio que controlava Guangzhou. E nos acordos dessas guerras, eles foram exigindo mais coisas, como mais abertura de portos, mais embaixadas, esse tipo de coisa. Estrangeiras. E aí você tem, desde a sua condição colonial até o processo revolucionário, uma China que vai ter a expectativa 100 de vida anos, em mais ou menos. 49 de 35 anos de idade. De uma mortalidade infantil que vai na casa dos 26 a cada 1.000 habitantes. É uma parada, é um número gigantesco. E em 69, ou seja, ali uma diferença de 30 anos depois, essa expectativa de vida vai para 69 anos. Quase o dobro da expectativa e a mortalidade cai de 26 para 8 por 1.000 habitantes. E tem um outro ponto, né, que é o que falam que o Mao matou muita gente e tal, até a gente já falou isso num outro vídeo, da matemática maluca que eles fazem, que é considerar tudo como toda morte na conta do mal. O cara caiu, bateu a cabeça, comunismo. O cara foi atropelado por um carro, comunismo. O cara infartou, comunismo. Tudo entrou na conta. E um outro detalhe importante é, a China tinha lá uma taxa de natalidade. A taxa de natalidade caiu por vários motivos. E os caras pensaram, bom, era para ter nascido 10 milhões de pessoas, nasceu 5 milhões, está aqui. 5 milhões de mortos. É esse o nível de matemática. Ridículo. Para dizer que a China morreram, sei lá, 40 milhões de pessoas, que são as estimativas mais altas, né? As estimativas mais reais aí vão girar em menos de 10 milhões de pessoas, que é muita gente, é bastante gente. Mas não dá para colocar tudo na culpa do comunismo, porque, como eu falei anteriormente, o Gustavo estava falando, a China vinha do processo de colonização. Existia uma história, né, de fome já, as pessoas morriam de fome antes da Revolução. Então, é um contexto histórico que vai acontecendo. E hoje, a China passou os Estados Unidos em expectativa de vida. 70 anos.
Para dar um exemplo em paralelo, Bangladesh, que era um outro país também nessa mesma condição colonial, e que não teve uma revolução socialista no seu desenvolvimento, tinha 27 a cada 1000 em 49, e no mesmo ano, em 69, junto com a China, tinha 17 a cada 1000. Você tem uma diminuição, mas a diminuição que o Estado chinês faz é uma diminuição muito maior. Por quê? Porque existia um interesse, que era o interesse da classe trabalhadora, para poder motivar as questões produtivas, as questões de desenvolvimento técnico-científico. E aí tem debate sobre o que acontece pós-morte do Mao, né? Tem um debate muito amplo sobre isso, que não tem muita linha, não existe um consenso dos comunistas em relação a isso. Rola um processo de restauração de alguns elementos burgueses dentro da sociedade chinesa. O próprio sistema de saúde tem um revés imenso até hoje. Boa parte da saúde na China é privatizada. Então... Bem nessa época que a saúde da China foi privatizada, né? Porque antes com o Mao não era. E aí com Deng Xiaoping, saúde privatizada. E, assim, direto a gente vê gente no WeChat pedindo ajuda para pagar a cirurgia grave, né? A pessoa sofreu um acidente, quebrou uma perna e a cirurgia vai ser 100 mil RMB e aí a galera tá fazendo vaquinha para ajudar. Porque é caro. Saúde básica é barato. Se eu for no médico e precisar de um remédio simples, alguma coisa, vai sair 200 RMB. Mas coisas pesadas assim, graves, são extremamente caras e tem que pagar do bolso. Igual os Estados Unidos. Então, a China é uma experiência complexo, muito divisível, bem difícil. de verdade. Mas acho que, no mínimo, todos os comunistas concordam que a China foi, no mínimo, uma experiência socialista. Se ela ainda o é, aí fica a critério da análise material. Eu acho que ela, hoje, no mínimo, ela é, para quem eventualmente não a considerá-la como um país socialista, um estado de bem-estar social, né? Porque a China conseguiu fazer uma proeza, que é num país de 1,1 bilhão de habitantes, e acabar com a extrema pobreza. Sim. É surreal, assim, é um negócio que é para além de qualquer eixo imaginativo, assim. As pessoas... E é isso, né? Não significa que todo mundo vai viver como um lorde, como um rei. Claro. Mas ninguém vai se fuder a vida inteira. Não, é o país que mais planta árvores, é o país que mais investe em tecnologia. E isso da China ter tirado 800 milhões de pessoas da pobreza não é nenhuma fonte de esquerda. É do Banco Mundial de Desenvolvimento, que é de direita. Eles falam a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Então, né? De renovação, de energia renovável. Então, tá indo na contramão do neoliberalismo. Mas você não assinou os tratados para... É que não assina justamente porque esses tratados, como eles são deliberados pelo Ocidente, eles têm cláusulas que prejudicam o desenvolvimento da economia chinesa. Mas porque a economia chinesa ela é líder global em substituição de matriz energética. Ela já é a líder global. E aí é aquela coisa. Energia solar, eólica, sei lá, 2030, né? Colocam. Eles têm a economia planejada, Vilela, até 2050. Exato. E depois eles vão continuar planejando, não é? Claro. E eles pegam dados, eles atualizam os planos, e pegam dados e atualizam os planos. Planeja. Mas aí dizem que mesmo se a China for uma experiência socialista, é uma experiência socialista muito lenta, e aí as pessoas que estudam a China dizem a China lenta no sentido de a União Soviética aboliu certos elementos burgueses com uma velocidade absurda. A China está abolindo isso muito devagar. E aí a questão é... Não, mas ela está criando uma burguesia, né? Então, isso é que é um grande até tem esse elemento isso, né? Da criação de uma burguesia, né? Como é o Jack Ma, esses grandes bilionários. Mas os caras ainda estão abaixo da vontade do partido, ver, sim. Né? Se eles começarem lembra daquela história que o Jack Ma assumiu? Sim, Aquela exatamente. história aconteceu porque o Jack Ma queria abrir um fundo de investimento na Bolsa de Valores de Xangai, que era contrário às regulações que existiam do Estado chinês e do Partido Comunista Chinês. Aí o que o partido, porque são duas regulações diferentes. E o que o partido e o Estado fizeram? Aqui não, bonitão. E aí cancelaram os negócios. Mas tem uma outra coisa. A gente tem, por exemplo, na China, o desenvolvimento das empresas de educação. E teve um outro ponto nisso aí, que era... Ele falou alguma coisa criticando o partido. E aí, quando falam que ele sumiu, não é que o partido sumiu com ele. O pessoal dele lá, de assessoria, etc., falou, cara, baixa a bola, dá uma sumida da internet por enquanto, e é isso aí. Tanto que ele tá aí de volta. Então, ninguém sumiu com ele, ninguém levou ele para um lugar escondido e prendeu. Não, só falaram, ó, baixa a bola um pouco aí, some um pouco dos holofotes que vai estar tudo certo.
educação, tecnologia e tal. E elas são feitas de forma privada, né? A gente tem a formação dessa burguesia que vai ganhar dinheiro com isso. Não sei se foi ano passado ou foi há 2 anos atrás que, depois de ter desenvolvido esse sistema, o Estado comprou o sistema e nacionalizou. Sim. Foi uma demanda popular para tirar com esses cursinhos assim digitais. Ainda existe muito cursinho clandestino, muita gente ainda tem essas escolas assim, abaixo da vista do Estado, mas foi uma forma de, digamos assim, entrar com a violência específica do Estado contra o interesse burguês. E aquela coisa, o cara já fez a fortuna dele, né? Então de fome ele não vai morrer. E o que você faz? Você desenvolveu um serviço essencial para a classe trabalhadora, que é um serviço de acesso educacional de qualidade altíssima, e aí para isso é só a gente ver como as escolas chinesas vão nesses testes internacionais, como existe. Mas o que ele está falando, eu acho que é o que aconteceu com os centros de treinamento aqui, né? As crianças aqui na China estudam de segunda a segunda. E, claro que quem pode mais, chora menos, né? Então, tinha criança estudando na escola durante o dia, e aí à noite, e até 10 horas da noite, estudando música, matemática, inglês, espanhol, francês, dança, etc. O que a China entendeu foi, isso está criando uma diferença muito grande entre quem pode pagar e quem não pode. Principalmente o pessoal de zona rural, que às vezes, mesmo que possa pagar, não tem acesso. Então, eles acabaram com isso. Centros de treinamento que ofereçam o que já tem na escola pública, que é, no caso, inglês, matemática, não pode oferecer. É como o Ian falou, e até que fui eu que passei essa informação para ele, tem muita coisa funcionando por debaixo dos panos, mas é 10% do volume que tinha anteriormente. Ainda pode ter música, se a escola básica lá não oferecer, ainda pode ter francês, esse tipo de coisas ainda funciona. Tem escola particular na China, tem escola internacional particular na China que custa uma fortuna. Até onde eu sei, filho de estrangeiro só pode estudar em escola pública se não tiver escola particular. A educação básica na China é gratuita, mas a universidade é paga. Então, tem muita coisa aí que ainda precisa acertar.